A gente fala agora sobre economia. Esta semana continua complicada para o mercado financeiro no Brasil e o recorde negativo do Ibovespa só aumenta. Nesta quarta, a Bolsa caiu pelo 12º pregão consecutivo. E é sobre isso que a gente conversa agora com a economista Ariane Benedito, que está ao vivo com a gente. Ariane, boa noite. Em primeiro lugar, obrigado pela presença. Bem-vinda. Boa noite, Vitor. É um prazer estar aqui com vocês sempre. Ariane, o que é que pode por fim a isso? O que é necessário para que essa sequência negativa, é um recorde, né? Noite após noite a gente está falando aqui de um recorde negativo da Bolsa de Valores. O que é que pode fazer com que essa série seja interrompida? Exatamente, né? A pior sequência que a gente tem desde 1970, né, para a Bolsa Brasileira, combinado ali com o retorno do dólar para a nossa pior projeção, que é R$5. Obviamente, a gente espera um alívio para a moeda daqui para frente, né, voltando ali para os patamares de 4,80, mas a Bolsa Brasileira ainda deve ser segurada nesse patamar, advindo de impactos do cenário externo, como foi o que aconteceu hoje. Em meio a uma agenda econômica fraca, né, no ambiente doméstico, somado à divulgação dos balanços que ainda estão acontecendo aqui no Brasil, a gente ficou por conta do exterior, que trouxe a ata do FONC, que é como se fosse o Copom dos Estados Unidos, com a expectativa dos dirigentes ainda de inflação resiliente, mesmo apresentando desaceleração em relação às medições mensais, ou seja, mês contra mês, mercados de trabalho forte e dados de atividade também resiliente. Isso corrobora para uma expectativa que o Fed ainda continue o ciclo de alta por lá, bem como está acontecendo na Europa, e isso trouxe a abertura dos treasuries, dólar para cima, e a Bolsa, mesmo com Petrobras e alguns bancos ali segurando o peso maior do índice, hoje não conseguiu no final do dia e acabou entregando mais uma queda para a gente nesta quarta-feira, Vitor. Ariane, e em relação às pautas econômicas do governo que estão, nesse momento, estacionadas no Congresso Nacional, especialmente a reforma tributária e o arcabouço fiscal, quais são as impressões do mercado? Agrada ao mercado financeiro o desenho atual dessas propostas ou o mercado está esperando mudanças? Qual é o diagnóstico parcial, Ariane? A gente pode dizer que agora a gente entrou no período mais crítico dessas propostas, que é apurar o detalhe, né? Apesar de ainda o texto base ter que ser aprovado e para a gente seguir as outras etapas dessas propostas que realmente mexe com o setorial, já é discutido, né? Já está em pauta algumas questões que o mercado realmente não olha, não tem bons olhos, né? A preocupação com o aumento de tributação, a preocupação de prejudicar alguns setores importantes da economia. A gente tem outros retornos ali de votação, a gente entrou agora em relação ao PAC, e isso impacta o mercado de uma forma negativa. Primeiro, pela lentidão que essa agenda está acontecendo. O mercado esperava que o Congresso voltasse com um pouco mais de pressa para a votação dessas pautas, que não é o que está acontecendo. Algumas notícias de troca de comunicação um pouco desacordada entre Ministério da Economia, com o Senado, com a Câmara, isso também acaba atrapalhando um pouco, mas a gente percebe que há a intenção dessa votação, mas essa lentidão, de forma primordial, é o que causa mal-estar no mercado, porque até agora a gente tem apenas propostas colocadas na mesa, nada muito específico. Então, a abertura para uma mudança, obviamente o texto base não agrada também, mas eu acho que a parte que é construída em cima, que entra no setorial, tem mais impacto no mercado, e é para isso, agora, acho que pós essa temporada de balanço, ainda tem um impacto negativo, e por isso a gente não tem expectativa da Bolsa retornar para patamares ali acima dos 116 mil pontos, né? Pode balançar bastante bem abaixo desse nível, principalmente pela agenda fiscal brasileira. Ok, aí a análise da economista Ariane Benedito, ao vivo com a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Obrigado, Ariane. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite.